Olá, pessoal. Mais uma aula aí para vocês, para que você adquira mais conhecimento, entenda mais sobre Platão, se dê bem nas suas provas, no seu concurso, no Enem, e que você goste cada vez mais da filosofia, né? Vamos lá? Vou compartilhar a tela aqui com você, né? Espero que você goste dessa aula. Para começar, nossa tela inicial mostra um gatinho que olha para o espelho e se vê um leão. Esse gatinho tem a estima bem elevada, né? Então vamos chamar esse aqui, ó, de o gato. O gato ser, isso aqui, o ideal, onde ele quer chegar. Vai ser a nossa brincadeira hoje, né? Qual é a forma ideal de um objeto que existe no nosso mundo, né? Essa é matéria para a gente entender sobre Platão, ok? Então vamos lá. No contexto que estamos vivendo, século 5 a.C., nós temos o apogeu de Atenas. Atenas tinha ganhado, né, uma guerra chamada as Guerras Médicas contra os persas, né? E ela vive esse boom, né, de pessoas mudando para a cidade, aumentando o comércio, trabalhadores de todas as áreas vão se estabelecer em Atenas. Esse crescimento urbano favorece muito o intercâmbio de cultura. E é nesse intercâmbio urbano que vai surgir a democracia grega. Ela é filha da cidade, tá? Então, aqui nós sabemos a definição de democracia para os gregos é o seguinte: demos significa povo, né? Essa forma de democracia, né? Não é igual a nossa, ela faz distinção. Então, só era cidadão, aquele que participaria da política e da democracia, o homem que fosse nativo daquela cidade. Então, o cidadão de Atenas é porque ele nasceu em Atenas. Cidadão de Esparta é porque nasceu em Esparta, tá? E cada cidade lá, né? Cada espaço vai ter, então, a sua organização, as suas regras políticas, os seus deuses protetores. Por isso que eles chamam, lá na Grécia Antiga, os historiadores chamam de cidade-estado. Estado. Imagine você ser cidadão aqui em Uberaba e não ser cidadão em Uberlândia, por exemplo, né? Nós somos cidadãos brasileiros, então a gente tem espaço e leis que nos garantem, enquanto cidadãos, em qualquer lugar que a gente for dentro do país, né? Então, tinha que ser homem nativo, tinha que ser participativo da questão política. Quem que eles excluíam? As mulheres, os estrangeiros, os escravos. Então, esses poderiam estar na cidade, mas não tinham direito de participar da política, de votar, de comprar casas, estabelecer comércios. Essas pessoas, elas eram itinerantes, né? Dentro desses itinerantes, havia os sofistas. Lembra da aula de Sócrates, né? Então, tá aqui. Na Assembleia, vamos imaginar que nós estamos numa praça grega, lembra como é que fala praça? Agora, agora. Agorafobia, medo de espaço aberto, né, de lugares públicos, né? Isogoria, liberdade de expressão. Então, aqui como que funcionava, né? Lido o relatório, que seria a pauta do dia, vamos supor que eles precisam aqui votar sobre se eles vão construir mais navios para exportar uva ou se eles vão construir mais armas contra os inimigos de Esparta, por exemplo, né? Então, lida a pauta do dia, os que possuíam a oratória associados ao conhecimento, aos negócios públicos, começavam a fazer seus discursos. Ganhava mais votos aqueles que se preparavam mais, né? Daí a importância dos sofistas querendo ensinar as pessoas a falar em público, tá? Sofistas ensinavam as pessoas a raciocinar, e as pessoas convincentes e persuasivas ganhavam mais votos, tá? Eloquência é o ato de falar em público. Então, é assim, é uma vida muito, digamos, nessa época, era uma vida muito agitada, né? Tudo muito misturado. Você está vendo que nesse mercado ali, né, central, tem gente fazendo política, tem gente votando, tem templos religiosos, tem gente comendo, tem gente descansando, tá tudo muito misturado, né? E assim, a estrutura platônica vai se sedimentar, né? Quando havia uma votação e ela fosse escolhida como a melhor a ser implantada para a cidade, o sujeito que levou essa ideia para a praça, ele seria responsabilizado. Então, se essa ideia desse algo muito ruim para a cidade, ele poderia ser punido. E havia duas punições muito ruins, né? Uma que é a morte, né? Que levou Sócrates à morte, e a outra
era o ostracismo. Vou até escrever para você aqui, ó. Ostracismo. Ostracismo significa exílio, expulsar a pessoa da cidade. Ela não poderia mais voltar na cidade, né? Então, ser político não era tão fácil, né? Ser filósofo não era tão fácil. Atividade política é uma atividade séria, né? E deveria ser continuar, deveria ser séria sempre, né? Não só na Grécia Antiga, né? Olha só. Então, hoje eu vou fazer esse exercício com vocês. Primeiro vou para a teoria, tá? Então, olha só. Vamos apresentar aqui o nosso galã da vez, né? O Platão. Platão, então, nasce em Atenas, 427, 428 a.C., morre mais ou menos 348, 347, são datas ainda meio incertas, né? Aí com seus 80 anos de idade, mais ou menos. Viveu uma fase áurea, um momento de Atenas brilhante e uma Atenas decadente. A Atenas decadente é aquela que, depois que Sócrates morreu, todo mundo passou a desconfiar da democracia, porque a democracia votou para que Sócrates morresse. O que que Sócrates representava para a sociedade? Representava a voz, representava a liberdade de expressão, ele representava uma vida investigada. Então, Platão, que foi aluno de Sócrates, ele fica meio magoado com essa situação e passa a propor uma nova ideologia, a sofocracia. Sofocracia, governo, sofo é sabedoria, né? Governo dos sábios, cracia é governo. Então, por isso que ele fala que quem pode governar é só um rei. E esse rei, para se preparar, ele deve estudar 50 anos, né? Em termos de filosofia. Os estudos na Grécia, eles eram uma preparação para essa vida contemplativa de filósofo. Até 20 anos de idade, quem parasse de estudar com 20 anos ia trabalhar na parte mecânica da cidade. Ia ser um lavrador, um agricultor, um artesão, um comerciante. Quem continuasse estudando até os 30 se preparava para a parte de proteção da cidade, né? Que seriam os militares, né? E quem estudava até os 50 conseguia chegar a ideias claras, puras e distintas do funcionamento do universo. Aí esse tinha o direito, segundo a ideia de Platão, né, de governar. Então, na cidade ideal dele, um governante nunca poderia ser alguém do povo, alguém simples, né? Teria que ser alguém preparado filosoficamente para exercer esse espaço, tá? A doutrina das ideias dele, ele cria aqui o mito do ele cria uma metáfora chamada que diz que a alma, a alma, parte imortal de nossa existência, representada nessa escultura por essa mulher aqui, né? Essa alma que não teria como a gente representar na visão de Platão, porque ela é abstrata, ela é uma ideia, né? Ela é o conhecimento máximo da vida. Ela desceria de algum lugar, que ele chama o mundo das ideias, e ela beberia água do rio Létis. E o rio Létis, segundo os gregos, era o rio do esquecimento. Isso faz com que essa alma, ao entrar no corpo, ela entre sem conhecimento quase nenhum, com pouquíssimos conhecimentos, né? Então, a alma entrou no corpo, o corpo, como é matéria, ele está subjugado pelo tempo, então ele vai deixar de existir. Significa que quando ele morrer, a alma que continua eterna volta para o universo das ideias, né? Para esse universo perfeito. E depois ela desce de novo, bebe mais água do rio do Létis, entra em outro corpo e volta. Segundo Platão, essa alma faz esse percurso várias vezes, né? Encarnando sempre em outros corpos, mas trazendo, dependendo do tanto de água que bebe, algumas lembranças de vidas anteriores. Então, a teoria das ideias de Platão vai ser a teoria que vai ser a base para 2.000 anos para frente, para Allan Kardec criar o Evangelho, escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quem aí é espírita, se você tiver aí o seu Evangelho, dá uma olhadinha que o capítulo 1, capítulo 2 vai falar de Sócrates e de Platão, que são as bases para uma vida espiritualizada. O próprio Platão explica, né, a vantagem de acreditar nessa ideia, né? Porque se a gente faz alguma coisa errada nessa vida e morre, não havia, não haveria reparo social, não haveria forma da vida se equilibrar, e aí tudo ficaria caótico. Então é necessário que o corpo morra, que a alma leve essas experiências e que ela traga essas experiências de volta para recuperar falhas e manter a evolução. Então, é uma teoria que vai ser misturada aí com o espiritismo, né? Então, aqui eu já tenho que saber o quê? Que Platão é um
dualista. Ele acredita em duas partes para a existência de tudo. O próprio mundo é dividido em duas partes. Uma parte efêmera, que passa com o tempo, material, e outro mundo que é uma parte abstrata, eterna, imutável e perfeita. Então, a alma seria a nossa parte perfeita, o corpo a nossa parte imperfeita. Juntando as duas coisas, nós temos a existência, né? A nossa existência é composta por duas partes. A busca pela verdade, portanto, para quem lembra do mito da caverna, ela parte daqui de baixo, ó, de dentro da caverna. Os objetos sensíveis, a gente fala sensível, que pode ser absorvido ou compreendido pela nossa sensibilidade, pelos nossos cinco sentidos: o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. Todos eles captam um mundo que, para o Platão, é o segundo mundo e o menos importante, né? Então, por isso nós temos cópias imperfeitas e transitórias. Por isso que o corpo morre, né? A alma, que é sempre eterna, volta lá para cima. E o corpo sempre vai ser, então, menor em grau de importância, sempre vai ser grosseiro. O corpo precisa comer, precisa dormir, precisa descansar. A alma não precisa de nada disso, né? Então, para a gente chegar a essa compreensão, nós precisamos usar o método geômetra. O que significa esse método geômetra? É tentar, via geometria, representar a realidade. Então, se existe, por exemplo, uma cadeira, eu poderia usar conhecimentos geométricos para desenhar a cadeira, para tentar buscar a ideia da cadeira, para compreender a cadeira, para me afastar do que é material na cadeira, né? Eu representaria isso, tá? Até eu chegar numa ideia, nas causas atemporais, né? Deixa eu tirar aqui a minha imagem de cima aqui. Ó, então, os objetos, esse, esse mundo de cima seriam as causas dos objetos que nós hoje estamos vendo. Então, para ficar mais claro, vamos imaginar que aqui tem um professor, mas existe um professor ideal para Platão, que tem a voz ideal, a didática ideal, que não precisa gravar a videoaula, porque tudo que ele explica as pessoas entendem. Dada a expressão dele em sala de aula, ele abre a boca, as pessoas compreendem. Esse professor perfeito que está na ideia no qual eu me baseio, ele é só uma ideia, uma referência. E, além desse, tem eu que estou aqui, né? Que tenho a voz feia, a voz rouca, né? Eu não sou esteticamente bonito, de vez em quando eu gaguejo. Então, essas falhas, ele diz que é porque eu sou uma cópia de algo perfeito que está no mundo das ideias, tá? Nós vamos amadurecer mais isso. Então vamos lá, as características desse universo, né, desse universo sensível, né, no qual estamos inseridos. Nós temos aqui, ó, matéria. Nós somos visíveis. Nós somos imperfeitos, ok? Nós somos cópias. Agora, para além disso, para além da matéria, o que que tem? Olha aqui, ó. Ó, é uma visão incorpórea das coisas invisíveis, né? Não tem matéria perfeita, modelo de criação de outras coisas, né? A religião, tanto o catolicismo quanto os evangélicos, os espíritas vão adorar essa ideia platônica, porque veja bem, na nossa vida social, as religiões que hoje estão na nossa sociedade, elas dividem o mundo que a gente está do mundo espiritual. E se você perguntar para um padre qual que é o mundo perfeito, ele vai dizer que é o mundo de Deus. Onde está Deus? Por isso que a gente tem que morrer e ficar à direita de Deus Pai, porque se o Deus está no mundo perfeito, se ele é a perfeição, nós temos que buscar isso como modelo de comportamento. E qual que é o mundo imperfeito? É o que a gente vive, cheio de falhas, cheio de guerras, cheio de violência, de fome. Olha, se eu pedir para você escrever, imaginando o mundo perfeito, eu quero que você escreva para mim um texto que não tenha fome, que não tenha pessoas pedindo coisas no semáforo, que não tenha homem agredindo mulher, que não tenha falta de vagas nos vestibulares, que não tenha crianças sem escolarização, que tenham pais agradáveis, educados e justos com seus filhos, que as crianças nunca fiquem doentes, que não exista o câncer. Imagine, o Platão está dizendo isso, existe a possibilidade da gente pensar no mundo perfeito. Por quê? Porque nós temos como referência agora, vivos que estamos, um mundo imperfeito. Tá ficando mais claro agora? Ó, então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui.
Do Enem, hein? Veja se consegue. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre a razão e a sensação. Ó, quando você lê isso aqui, ó, isso aqui é o mundo, veja só, isso aqui é o mundo das ideias, né? Razão está na ideia, ok? Sensação é o mundo que está no corpo, tá? Um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante desta relação? Letra A, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Aí você lembra do que eu fiz aquele desenho? Ó, eu tenho o lugar perfeito aqui, que ele chamou de mundo perfeito, mundo das ideias, mundo inteligível. O lugar imperfeito, o mundo da matéria, né? O mundo sensível, o mundo passageiro, o mundo temporal. Aí ele está dizendo a letra A, estabelecendo um abismo entre as duas, né? Há uma separação? Não, há uma união. Uma união como, professor? A alma, lembra que ela desce e que ela volta? Então a alma está circulando nesses dois mundos, tá? Trazendo poucas lembranças do mundo perfeito, levando mais lembranças para lá, bebendo água, esquecendo. Então a liga entre esses dois mundos é feita pela alma, tá? Letra B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Privilegiando os sentidos está dizendo que esse mundo aqui de baixo ó, é um mundo perfeito. Você já viu que não é, né? Então não pode ser nenhuma dessas duas. Ó, se existe um mundo que é importante para Platão, é o de cima, ok? Ele é espiritualizado. Então, letra C. Atendendo-se à proposta de Parmênides de que a razão e a sensação são inseparáveis. Letra D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E letra E. Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. O que que você marcaria? Ó, tá fácil, não tá não? O que que é a letra D? A razão é capaz. Lembra? Esse mundo e esse mundo. Aqui é o mundo gerador, gerador, causador do mundo gerado, tá? Se existe o professor Gustavo aqui embaixo, o que que eu te falei? Ele é cópia de um que já existiu, chamado professor ideal. O professor ideal ensina não só o Gustavo a dar aula, mas a qualquer professora da aula, tá? É um ponto de referência a qual os professores éticos querem chegar. Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Esse aqui é o mais importante, esse é o menos importante. Por isso, letra D. Certo? A sensação nos dá engano e não conhecimento, tá? Por exemplo, vamos falar de sensação, como que ela te engana. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho um, um jovem, indica também um jovem, de cá, aqui tem, vamos colocar um chuveiro. Esse chuveiro, ele está a uma temperatura de 27 graus Celsius, beleza? O jovem da esquerda, ele está numa piscina aquecida, piscina, vamos colocar numa piscina fria, essa piscina está a 20 graus Celsius, tá? 20 graus Celsius. E o jovem da direita, ele está numa sauna, essa sauna está a 40 graus Celsius, beleza? E aí, cada vez que um sai do seu lugar, eles usam a ducha, tá? O jovem que está na piscina a 20 graus Celsius, quando ele sai da piscina e vai tomar uma ducha para ir embora, ele fala que a água do chuveiro está quente ou fria. Bom, o professor dele vai dizer que a água está muito quente, porque o corpo dele está habituado a uma temperatura de 20 graus Celsius, já se regulou lá na piscina, né? E agora ele entrou em contato com um chuveiro de 27 graus Celsius. Então ele vai dizer que a água está muito quente, né? E o outro jovem está numa sauna de 40 graus Celsius. Quando ele vai tomar a ducha para ir embora, a ducha está 27. Ele vai dizer então que a ducha está fria. Ora, como que um chuveiro pode estar quente e frio ao mesmo tempo? Significa que
Para Platão, as sensações nos dão visões diferentes do mundo. E não pode existir uma verdade para uma verdade relativa para outra, segundo Platão e segundo Sócrates, tá? Por isso que as sensações enganam, e por isso que a razão vai ser sempre melhor que a sensação para um sujeito racionalista como Platão, certo? Muito bem. Agora está dizendo para nós aqui a teoria da reminiscência, como compreender as ideias, né? Como compreender, como apreender, como chegar até elas. Você não consegue chegar até as ideias usando o seu corpo. Usando o seu corpo, você chega até a geladeira para você comer, porque o seu corpo pede fome, pede alimento. Usando o seu corpo, você chega até a cama. Usando o corpo, você tem sensação de quente ou de frio. Agora, para chegar até as verdades máximas da vida, nós vamos usar o intelecto, tá? Vamos usar a alma, ok? Então, vamos usar o intelecto. Por quê? Porque se eu quero buscar uma ideia, e uma ideia é uma coisa abstrata, o que que no meu corpo é abstrato? O intelecto, a minha inteligência, a minha alma, tá? Então é ela que vai compreender as coisas, tá? O corpo, ele é negativo lá, ó. Ele é uma prisão da alma, tá? Então, professor, o dia que a gente morre, a alma fica livre? Fica, e ela volta para o mundo do qual ela veio, beleza? Segundo Platão, né, gente? Ok? Então, portanto, conhecer não é aprender uma coisa nova, é lembrar. Então, segundo, se o Platão tiver certo, né, eu não estou aprendendo a dar aula. Eu estou relembrando como dar aula, porque eu já devo ter dado aula, a minha alma já deve ter sido professora em algum outro momento, e agora eu estou relembrando essa ação. Então, ele está querendo dizer que se existe corpo, e se existe alma, a alma é sempre mais velha do que o corpo, porque já habitou outras vidas. Exatamente, tá? Então, se a alma habitou outros corpos e ela tem outros conhecimentos, quando eu nasci, eu já nasci sabendo alguma coisa, só não tinha condição de falar, tá? Exatamente. E aos poucos você vai se lembrando, à medida que você vai estudando, vai purificando, vai se policiando, vai cuidando mais das coisas intelectuais e menos coisas corpóreas, ouvindo menos músicas com energia grosseira, comendo melhor, falando palavras mais adequadas, vai purificando o seu espírito, sua alma, seu corpo vai te atrapalhando menos. Então, essa teoria se chama teoria do inatismo. Inatismo significa que quando a pessoa nasce, ela não nasce vazia, ela já nasce com lembranças de outras vidas, tá? Depois vocês olham na internet, uma curiosidade. Tem um menino no Instagram, chama Theo. Esse menino tem aí hoje uns 3 anos, mais ou menos, 3 ou 4. Ele é fã do Sérgio Reis, né? E aí a mãe levou ele no show do Sérgio Reis. O Sérgio Reis cantou uma música muito antiga, né? Uma música de 80 anos atrás, né? E ele virou para a mãe dele e disse assim: Mamãe, eu conheço essa música. E a mãe achou que ele estava brincando, que é uma música muito velha, né? Conhece, meu filho? Conheço, ó, vou cantar. E, e ele começou a cantar junto com o Sérgio Reis, né? Acompanhando a música. E a mãe falou assim: Meu filho, mas como você conhece essa música? Essa música faz tanto tempo que eu não escuto. Aí ele respondeu isso: Ó, mamãe, eu cantava para você quando você era pequenininha e eu era o seu pai. Nossa, o olho dela foi desse tamanho, assim, né? E aí ela conta no vídeo que quando ela era criança, o pai tocava essa música para ela na hora de dormir. E aí fica em aberto para você pensar, ninguém é obrigado a acreditar em nada, né? Mas se Platão estava certo, a alma desse menino viveu outras vidas, lembrou da música, conseguiu cantar a música e provou: olha, eu já conheço de outras encarnações, né? Então fica aí para vocês pensarem se isso é só uma invenção, um truque ou se é possível. A alegoria da linha dividida tem a ver com a alegoria da caverna, que a gente já estudou em sala, né? Mas ela diz para nós o seguinte, né? Vamos acompanhar devagarzinho para ficar fácil. A primeira coisa, quem está dentro da caverna está olhando a sombra, lembra disso? E as sombras, quando eu tento sair da caverna, quando eu olho para trás, eu consigo ver que essa sombra é o resultado da luz do sol que bateu num objeto. E a sombra apareceu lá.
Então, se eu olhar só para a sombra, eu sou um sujeito que estou muito atrasado, eu estou um sujeito que estou muito apegado às coisas menos importantes da realidade. Se eu conseguir melhorar o meu conhecimento, a minha vida, a minha condição, eu vejo que essas sombras têm uma causa, que são os objetos que geraram essa sombra, tá? Mas esses objetos, quando eu sair da caverna, essa linha azul aqui, a linha da caverna, né? A linha do limite da caverna, se eu conseguir sair, eu não consigo olhar para o sol. Eu vou olhar para baixo, assim, ó, e a luz do sol vai bater no chão e vai me iluminar, porque eu ainda não dou conta de olhar. Existe uma resistência muito grande em aceitar as novas verdades, né? Eu me lembro que em sala de aula eu falei para vocês que mussarela não era com C cedilha, era com dois S. Aí teve um aluno que disse assim: Que? Mentira? Duvido. Pode olhar no dicionário. Ele olhou e viu, mussarela é com dois S. Aí ele viu que ele teve uma resistência, não acreditou diretamente em mim. Aí eu falei: olha, tem mais, hein? A palavra sofrência também não existe. É uma invenção nova, ainda não chegou no dicionário, não está ainda institucionalizada na língua portuguesa. Eu falei: não, não pode ser. Veja, de novo, outra resistência, tá? Tá vendo? Ele está no reflexo da luz. Aí, quando eu falei para ele que maisena era com S e não com Z, maisena, aquele amido de milho que a gente compra na farmácia, lá no supermercado para fazer mingau, essas coisas assim e tal. Ele falou assim, ele já estava mais habituado ao meu jeito de dar aula. Ele falou assim, é, faz sentido. Agora eu acredito, tal. Então ele já está em um nível que não precisa mais baixar a cabeça pelo reflexo. Ele já está contemplando as ideias e não precisou de nenhuma caixa de maisena, não precisou de nenhuma mussarela para a gente falar sobre isso. A gente está agora falando das ideias que representam as coisas, não mais das coisas na nossa frente. Então, se você pensa que você vai ser muito feliz indo no show da exposição do Gustavo Lima ou do Leonardo, você precisa ver a Ana Castela, que sem ela você não seria nada. Você está vivendo no mundo das sombras. Você está dizendo que a felicidade está no universo sensível, né? E não pode estar, segundo Platão. Se você acha que só seria uma pessoa melhor se ganhasse o iPhone, se ganhasse aquele tênis, ou se comprasse aquele relógio, você está tendo uma crença num objeto sensível. O Platão diz para nós que você está vivendo, então, na ilusão ou na crença artificial de que a felicidade pode ser alcançada no mundo corpóreo e material. E não pode. Se você sair da caverna, você vai perceber que o conhecimento matemático, ele é tão abstrato que ele não usa unidade de medidas. Veja só, quando eu somo um segundo mais um segundo, na física eu tenho 2 segundos. Se eu somar um dólar mais $2, eu terei três o quê? Dólares. Então, no mundo que a gente vive, precisamos materializar as coisas com unidade de medida. Se eu somar quilo com quilo, eu vou ter quilo. Se eu somar laranja com laranja, eu vou ter laranja. Só que em matemática não precisa. Matemática eu somo 2 mais 3. Dá 5. 5 o quê? Qualquer coisa. Porque se eu colocar uma unidade de medida aqui, ó, eu caio para o mundo material. E eu não quero. Então, para eu subir para o mundo material, o que que eu faço? Para eu subir para o mundo espiritual, eu tiro as unidades de medida. Tá vendo? Ó? Tirando as unidades de medida, eu estou saindo da física e estou entrando na matemática. Então, a matemática trabalha ideias abstratas. A física é a matemática aplicada no mundo concreto. Então, peraí. Se eu entender isso, então, eu vou chegar utilizando a dialética, uma coisa gera outra, uma coisa passa para outra, que gera outra. A hora que eu chegar lá em cima, eu não preciso mais da matéria, eu preciso só da ideia. Veja só, Deus não tem matéria. Deus é o espírito puro, certo? Então, isso tudo que a gente estudou aqui nessa tela mostra que o mundo dentro da caverna é diferente do mundo da caverna, é diferente das ideias claras, né? Metaforizadas pelo sol, né? E não pela escuridão que está aqui embaixo. Tem gente que fala assim, eu acho que isso aí está errado. Por quê? Eu não sei, isso é uma bobagem. Então, se você fala que isso é uma bobagem, você está na linha da opinião, tá? O Platão já sabe disso, ele sabe que nem todo mundo vai concordar. Se eu perguntar quem é melhor, Lula ou Bolsonaro, metade da sala vai dizer Lula e metade da sala vai dizer Bolsonaro. Mas por quê? Porque eu gosto. Então, isso é uma opinião. Opinião. O Platão não quer que você tenha opinião, quer que você tenha conhecimento. E o conhecimento só está de fora da caverna.
Então, se eu perguntar quem é melhor, você tem que dizer o X e saber justificar de forma tão convincente, de modo que as próprias pessoas julgadas sejam menos importantes do que a sua ideia, porque a ideia é mais importante, certo? Veja se você faz esse exercício. No centro da imagem, o filósofo Platão, estou me escondendo aqui, né? Ó, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto, tá vendo? Esse já significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre o quê? Letra A, suspensão do juízo como reveladora da verdade. B, realidade inteligível por meio do método dialético. C, salvação da condição mortal pelo poder de Deus. D, essência das coisas sensíveis do intelecto divino. Ou é ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. O que você marcaria? Dá um pause no vídeo se você precisar, e aí você confere se você acertou a resposta. Letra D. Ó, apontando para cima, está dizendo que a realidade onde não há matéria, ela é alcançável por uma ciência chamada dialética, tá? Muito bem. Mimesis platônica, mimesis significa imitação da natureza, tá? Então ele vai dizer para nós que o cavalo que está aqui na nossa sociedade, ele já é uma cópia, tá vendo? Ele é uma cópia de uma ideia de cavalo. Eu não consigo desenhar. O máximo que eu consegui de um cavalo minimalista na internet é esse aqui, ó. Mas nem existiria esse contorno aqui, eu nem precisaria desse contorno, tá? Para a gente entender que existe uma ideia de cavalo que faz eu entender que as espécies diferentes de cavalos, alguma coisa nelas mostram que elas são cavalos, mesmo sendo diferentes. Por que são diferentes? Porque são cópias, uma cópia. Se você pegar, então, todos nós somos humanos, né? Então, deve ter uma ideia de humano aqui, ó, que gerou cada um de nós com essas diferenças, né? Um tem a orelha mais para frente, outro tem a orelha mais para trás, um tem um olho com uma pálpebra maior que a outra, um tem barba, outro tem cabelo comprido, outro tem, ó, essas diferenciações ele está dizendo, é porque aqui, ó, é o mundo da imperfeição, certo? O mundo da perfeição está lá em cima, é o conceito. Então, vamos responder mais uma. A arte de imitar está bem longe da verdade e se executa tudo, ao que parece, é pelo fato de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição. O imitar é congênito no homem, e os homens se comprazem no imitado. Com base nos textos, nos conhecimentos sobre a estética e a questão do mimese em Platão e Aristóteles, assinale a alternativa correta. Ok? Qual que seria a alternativa correta aqui para nós? Para Platão, a obra do artista é cópia das coisas materiais, os fenômenos que aparecem na sociedade material, né? Um exemplo particular. E por isso algo inadequado e inferior tanto em relação aos objetos apresentados quanto às ideias universais que os pressupõem. Tudo bem? Ó, agora vamos falar sobre a questão da estética, né? Essa ideia de imitar a natureza. Vamos entender o seguinte, né? Aqui nós temos, o homem pode construir uma casa real. Se o homem está construindo uma casa, tira essa palavra aqui para você não confundir. O homem pode construir uma casa, né? Aí a gente já sabe que tem uma casa ideal. Uma casa ideal. Se essa casa ideal é a primeira e ela é a perfeita, existem graus de imitação. Essa casa construída é a segunda casa. Então, ela não é ideal, ela é a casa real. E ela é imperfeita. Imperfeita. De vez em quando tem que fazer reparo na sua casa, não tem? Tem que trocar uma lâmpada que queimou, uma parede que rachou, uma tintura que tem que colocar uma nova, tá? Agora vamos supor que alguém olha a sua casa e pinta a sua casa. Se ele pode pintar a casa seria terceiro degrau de afastamento da ideia perfeita. Seria, então, uma cópia da cópia da cópia. Beleza? Então, peraí. O que há de perfeito? Só a ideia. Tá aqui. Quando a casa aparece, ela é já imperfeita.
Quando um artista pinta a casa, não dá para você morar lá, né? Porque é uma coisa absurda para Platão, tá? Então ele está dizendo que tem graus de afastamento do real. Por isso que ele não gosta de artista. Todos os artistas, para ele, deveriam ser expulsos de Atenas, principalmente Homero, que contava historiazinhas na forma de epopeia, que, segundo ele, deturpava o comportamento da educação grega. Certo? Polêmico, hein? Então, aqui um exemplo, olha só. Imagine, você vai dizer, professor, essa cadeira aqui, ó, é a cadeira ideal? Não, ideal a gente nem pode desenhar, nem tem jeito, né? A gente não sabe como ela é, a gente está ainda encarnado, e nosso corpo nos atrapalha, a gente só pode pensar nela, tá? Essa aqui, ó, é o primeiro, é o segundo grau de afastamento, né? O segundo grau, por quê? Ela é uma cópia da cadeira real. Ah, professor, mas tem uma foto dela na parede aqui, ó, uma foto. A foto aqui é um terceiro grau de afastamento. E aqui tem um dicionário explicando o que é cadeira. Cadeira é um objeto substantivo feminino que se usa para se sentar, tem um encosto e tal. E esse é o quarto grau de afastamento. Então, quanto mais graus tivermos, mais grosseira vai ser a imitação, certo? Por isso que quando eu falo em coração, aí o médico vai estudar um coração na biologia, lá, a veia aorta, a veia cava superior, átrio direito, artéria pulmonar, isso está no nosso mundo, né? Está dentro do nosso peito, o coração. Agora, eu não consigo nem desenhar um coração ideal aqui, ó. Vou só sugerir aqui, tá vendo? Ó? Só sugerir um coraçãozinho aqui, ó. Porque se eu desenhar, o Platão está dizendo que eu estou fazendo cópia, tá? Então não tem nem como. Aliás, em vez de desenhar para ele não brigar comigo, eu vou colocar só isso aqui, ó. Como seria um coração ideal? Para mim, seria aquele coração que funcionasse sempre, nunca teria infarto, nunca teria veia entupida, que alimentasse o corpo bem, com todo o sangue que ele pode impulsionar, com seus movimentos autônomos. Desenhe aí, professor. Não posso. Se eu desenhar, o Platão briga comigo e vai dizer: você não entendeu nada. Não se desenha uma ideia, ok? Agora, quanto à política, o que que ele falava? Que existe uma cidade ideal. Então, utilizando o mito da caverna, a gente dividiu, então, as pessoas em níveis, né? Aqui eu tenho 20 anos de estudo, aqui 30 anos de estudo e aqui 50 anos de estudo. Um guardião das leis, ele vai ser o guardião porque necessariamente ele usa a mente, ele sabe pensar melhor. Como ele pensa melhor, ele não está contaminado por desejos físicos, ele pode ocupar-se racionalmente, na sua razão, né, em resolver os problemas da cidade e transformar os cidadãos que não são perfeitos em pessoas que vão produzir a cidade perfeita. Por isso ele divide racionalmente a cidade em três partes. Quem está embaixo não usa a mente, usa a paixão, né? Usa a paixão, usa o afeto, usa a emoção. E quem está lá embaixo vai usar o corpo, vai usar a sensibilidade, a sensibilidade. Então, Platão está dizendo para nós que dependendo da alma, são três almas, né? Uma alma de bronze, uma alma de prata, Ag, porque a tabela periódica, né? Argentium, o símbolo da prata é Ag. E a alma de ouro, áurea, em grego é áurea, ouro, au, né? Então, quem tem alma de ouro é aquele sujeito que se preparou para governar a cidade. Ele vai governar de forma tão elegante, tão perfeita, tão pura e boa, porque ele é o que está mais próximo de um comportamento divino, que ele só pode ser um rei filósofo. Filósofo. Essa é a teoria do rei filósofo. Por que só o rei filósofo pode governar? Porque só ele tem a condição, via dialética, via abstração geométrica, de contemplar as coisas que estão para além das aparências. Se você ainda não entendeu isso, pensa na Bela e na Fera. A Bela olha para a Fera. Se eu tivesse no lugar dela, eu sairia correndo. Eu teria medo da fera. A fera é um bisão, cheio de chifre, com unhas gigantes. Eu sairia correndo. Ela não teve medo, porque ela viu para além das aparências. Ela viu para além da matéria, que lá no fundo a fera era uma pessoa doce, educada
que merecia ser amada. Olha só que bonito. Então, quando a gente conseguir olhar para o mendigo na rua e a gente não conseguir mais pensar que ele é um vagabundo preguiçoso, mas que ele é uma pessoa que precisa ser como a fera, acolhida, cuidada, para depois ela desenvolver outras coisas, a gente estaria para além das nossas sensibilidades, a gente estaria usando a nossa racionalidade para entender que nós criamos alguns problemas sociais e nós teremos que resolvê-los. Então, a Bela faz isso, né? Ela chega para além das aparências. Então, importante, a classe superior não goza de toda a felicidade. A felicidade está em toda a classe e é coletiva. Cada faixa cuida de sua função natural. Então, o que é felicidade? O que é justiça aqui? É estar realizando aquilo que a sociedade espera de você no seu lugar social. Então, se eu sei capinar, eu devo trabalhar como capinador para minha cidade. Se eu sei proteger minha cidade, sou um soldado, eu tenho que agir como o melhor soldado possível. E se eu sou o político que lidera, serei o rei filósofo. O que seria injustiça? A gente trocar de lugar. Imagine, por exemplo, esse cara que está aqui embaixo virando o líder dessa cidade. É a mesma coisa de você pensar, né? Tirar o Neymar da seleção brasileira e colocar para trabalhar de pedreiro. E tirar o pedreiro e colocar para jogar futebol. Você diria, professor, não vai combinar. O Neymar foi treinado para jogar futebol. Isso, então vamos colocar o Neymar no lugar natural dele para ele jogar futebol. E o pedreiro no lugar natural dele. E a sociedade fica feliz e justa. Segundo Platão, é essa a ideia. Ele dá pouca mobilidade social, porque na visão dele, se a gente se ocupar do nosso lugar natural, a sociedade ficaria mais feliz e justa. Polêmico também para nós hoje, né? Hoje a gente quer liberdade de escolher o nosso lugar. Agora aqui, ainda politicamente, mais polêmico ainda, ele vai dizer que a mulher não era a mulher do marido, ela era a mulher do Estado. O Estado faria com que as pessoas se relacionassem para gerar filhos. E esses filhos, portanto, seriam educados não pelas mães, pela família, mas pelo Estado. E o Estado é que acharia o lugar social e natural das pessoas. O Estado faria educação para dizer, olha, você tem que ficar aqui como como na base da pirâmide, você tem que ser militar ou você tem que ser filósofo. O Estado vai diagnosticar isso e achar o lugar. Por isso que as crianças deveriam ser educadas para a cidade e não deveriam saber quem seria o pai biológico, porque eles seriam filhos da cidade. Polêmico, hein? Trabalho não levaria em conta a distinção por gênero. Ó, então, isso aqui já é muito moderno, né? Ele trataria as mulheres como cidadãs. Lembremos que no começo da aula, cidadão era só o homem, né? E o governante seria o rei filósofo. Tudo certo? Alegoria da caverna, a gente já entendeu, né? Que quando estamos dentro da caverna, estamos entrando em contato com falsas verdades, tá vendo? Ó, isso aqui é o primeiro estágio grosseiro de comportamento. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que essas imagens da caverna são projetadas por causa exatamente das imagens que estão aqui, ainda no mundo sensível. Mas de fora da caverna, onde tem sol, onde tem a luz, onde tem a verdadeira o verdadeiro conhecimento, nós temos o mundo gerador das ideias. Então, o mundo das ideias está de fora da caverna. O mundo das sombras está dentro da caverna. Se você pegar a teoria das linhas e comparar com isso aqui que eu acabei de escrever, você vai ver que é a mesma coisa, tá? E aí, quem quiser assistir, ó, quem puder assistir, veja aí, né? Se é possível, Matrix. Show de Truman, esse aqui, o Show de Truman, dá para assistir com a família, é muito legal, né? Para a gente entender o quanto somos manipulados pelo sistema. A Vila também, embora a Vila seja um filme mais impactante, dá até um pouquinho de na gente, né? Ele é muito bom para a gente entender que as aparências enganam. Acho que é isso que Platão quer ensinar para a gente, né? As aparências enganam. Cuidado! Às vezes o lobo mau não é um lobo, é uma pessoa se fingindo de lobo, na metáfora da história, tá? Muito bem.
Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: Este objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas por defeitos não consegue ser tal como o ser em questão. Ele é, pelo contrário, inferior. Assim, para podermos fazer essas reflexões, é necessário que antes tenhamos a ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o dito objeto. Conhecer o ser de que se aproxima o objeto. Então, existe um ser, existe uma ideia, e existe um objeto, existe uma coisa, tá? Que estão separados, né, por uma linha. Então, vamos lá. Na epistemologia, então, no conhecimento platônico, conhecer um determinado objeto implica A, estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos. B. Comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele. Descrever corretamente as características do objeto observado. Fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. Identificar outro exemplo idêntico ao observado. O que você marca? Dá pause, lê de novo se precisar, lê com calma e confira a sua resposta. Fazer a correspondência entre o objeto observado e seu ser. Olha aqui, ó. Cadê o objeto observado e seu ser? Volta lá na caverna. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a equivalência. Veja esse cavalo aqui, ó. Ó. E veja a sombra dele aqui, tá vendo? Tá fazendo equivalência. E no mundo de fora da caverna, vai ter uma ideia de cavalo pura e perfeita, melhor do que a que está na sombra e melhor do que a que gerou a sombra. Por que ela é melhor? Porque ela é eterna, né? Se a gente destruísse todas as canetas do mundo, a gente conseguiria construir de novo uma primeira caneta, porque nós temos o conhecimento da ideia de caneta. Se a ideia, ó, o meu pai faleceu há 10 anos. Mas eu lembro da voz dele, olha a reminiscência, tá? Ó, eu lembro da fala, do olhar, do jeito dele, como ele sentava na mesa. Eu lembro, por que que eu lembro? Porque eu tenho a ideia que nunca morre. A matéria, meu pai já morreu, mas a ideia continua, ok? Muito bem. E quando eu leio o mito da caverna, eu posso também entender toda aquela teoria que a gente já falou de política, né? Aquele que sai da caverna é o que liberta, né? Ele vai voltar para libertar, o rei vai libertar. E o filósofo é que instruiu o próprio rei, por isso que eles se fundem. O filósofo tem uma visão abstrata da sociedade e ele que vai ser o líder. Então, o filósofo e o rei vai ser uma coisa só, aquele que governa, tá? Tudo bem. Então, o governante, ele vai ser tão justo e bom perfeito no seu comportamento, que ele vai buscar a justiça social. Tanto é que na cidade ideal de Platão não existem escravos, beleza? Se na Grécia inteira tinha, na cidade que ele está criando e que nunca se materializou, porque é só uma ideia que ele está escrevendo, né? Só um projeto, não teria escravos. Vamos para o último? Para Platão, a polis é modelo de vida em grupo. É na República que o autor apresenta os vários grupos que compõem a sociedade. De acordo com suas ideias, o grupo que deve governar a polis. Oh, já está aqui, já está respondido. Qual que é o grupo que deve governar a polis, né? Ó, qual que é a resposta? Os filósofos, tá vendo? Ó? Que por conhecer a verdade e o bem, através da contemplação do mundo das ideias, proporcionariam o maior bem comum a todos. Ok? Acho que é isso, né? Espero ter ajudado também dessa vez. Leiam, façam um comentário aqui no vídeo o que você mais gostou, o que você não entendeu, que aí o colega de baixo já vai ajudando a responder também, e a gente faz os nossos comentários funcionarem como uma dialética. A dialética que é um vai ajudando o outro a sair da caverna, tá? Então comenta o que você não entendeu, o colega de baixo ele faz a resposta e já joga uma dúvida que o outro responde, e assim a gente vai ter um carrossel de perguntas e respostas que nos ajuda a entender melhor Platão. Beijo para vocês. Até!